Oi pessoal, bem-vindos à semana 1 do Plano de Estudo Tutorado volume 7. Nós vamos iniciar mais um volume, vamos começar a estudar as funções inorgânicas e o tema dessa aula é ionização e dissociação iônica, tá? Vou explicar aqui a parte mais básica para vocês conseguirem fazer as atividades. Então, olha só, que ele fala o seguinte: no final do século XIX, o químico sueco Arrhenius produz a sua teoria da dissociação iônica. Ele verificou que algumas soluções aquosas conduzem corrente elétrica e outras não, né? Então, o NaCl em água, ele conduz corrente elétrica, né? Ele fica como Na+, e Cl-. Agora, a sacarose, que é o C12H22O11, não conduz corrente elétrica. E o HCl vai conduzir corrente elétrica, tá? Então, de forma geral, as observações feitas nos permitem concluir que as substâncias iônicas, quando dissolvidas em água, como no exemplo do NaCl, produzem uma solução que conduz corrente elétrica, tá? Então, muita atenção nisso. Quando você tem um composto iônico, que é o caso do NaCl, ele vai conduzir quando ele estiver solubilizado em água ou no estado líquido, tá? E gasoso. Agora, na fase sólida, ele forma o que a gente chama de retículo cristalino. Então, ele não vai ser capaz de conduzir porque os íons dele, eles vão estar fortemente atraídos um pelo outro nesse retículo cristalino. E com isso, tem pouca movimentação de íons. Então, no estado sólido, o NaCl não conduz corrente elétrica, tá? Também é possível compreender que algumas substâncias moleculares, quando dissolvidas em água, produzem solução aquosa que não conduz corrente elétrica. É o que a gente viu lá no caso da sacarose. Também vale para a glicose, o etanol, que é o álcool comum que ele chama aqui, que é o C2H6O, e a ureia, tá? Não ocorre ionização no caso desses dois aí, tá? Desses quatro, né, mostrado. Já outras substâncias moleculares, quando dissolvidas em água, produz solução aquosa que conduz corrente elétrica. É o caso do ácido clorídrico, o ácido bromídrico e a amônia, tá? Então, o HCl vai formar H+, Cl-, tá? Então, lembrar que, nesse caso do ácido clorídrico, ele vai passar por um processo que a gente chama de ionização, tá? E, no caso dos compostos que a gente tem aqui, no caso do NaCl, vai sofrer uma dissociação, porque ele já tem essa carga Na+, e Cl-, tá? Quando o cloreto de sódio dissolvido em água, dissolver é o ato de fazer solução. Os íons presentes no seu retículo cristalino são separados por ação da água. A este processo damos o nome de dissociação. Então, já havia íons ali. Agora, quando você tem, no caso do HCl, quando ele está dissolvido em água, suas moléculas não são apenas separadas e se dispersam na água, mas também são quebradas sob a ação desse líquido, formando o H+, e o Cl-. Agora, em água que vai formar essas cargas, tá? Então, esse processo a gente chama de ionização, tá? A ionização é a reação química que ocorre entre moléculas produzindo íons que não existiam anteriormente, tá? Então, vocês têm que saber isso aqui. E eu vou explicar agora as atividades. No primeiro, ele vai falar o seguinte: a experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. Então, ó, a que for eletrolítica vai ter condução e a lâmpada vai acender, né? O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. Então, é o que eu falei para vocês. Se a solução aqui formar íons, né, a gente vai ter a condução de corrente elétrica e vai acender a lâmpada aqui, tá? Aqui, pessoal, é O2, esse 2 deveria estar aqui embaixo, tá? Por algum motivo, eles erraram na formatação. Então, é O2, oxigênio, HCl. Lembrando que o O2 é um composto com ligação covalente, né? O HCl, o H2O, só a água conduz corrente elétrica, foi isso que vocês viram lá em cima?
E quando tem a glicose, que é o C6H12O6, conduz corrente elétrica, né? Então, vocês façam a análise. O NaCl, quando colocado aqui em solução, vai conduzir corrente elétrica, né? Então, a partir do que a gente viu lá em cima, quem vai conduzir corrente elétrica aqui? A2. A boa condutibilidade elétrica das soluções aquosas de cloreto de sódio deve-se ao movimento de... Então, o que tem que ter ali para ter condição de corrente elétrica? O que eu falei para vocês? Tem que ter movimentação de quê? De cargas elétricas. Como que a gente pode chamar essas cargas? A3. Considere a figura a seguir a seguinte possibilidade para o líquido existente no interior. Então, a água, quando tem só água, vai acender? A água mais glicose, que eu mostrei para vocês lá em cima, vai acender, que é o mesmo caso da sacarose. E água e sal de cozinha. Então, você vai avaliar qual desses aqui que vai acender a lâmpada. Aí, aqui nas alternativas fala acesa em 2 e apagada nos demais. Então, só acende quando eu tiver glicose, é isso que ele está afirmando. Apagada em 1 e acesa nas demais, então aqui fica apagada, mas nesses 2 aqui fica acesa, é isso que a gente viu lá em cima. Apagada em 1 e 2, então quer dizer que só acende em 3. Acesa em 1, 2 e 3, então vai acender nos 3. Acesa em 1 e apagada nos demais, então vai acender só nessa daqui. Analisem aí e marquem a alternativa correta. Alguns compostos, quando solubilizados em água, geram uma solução aquosa que conduz a eletricidade. É o que a gente comentou lá em cima, né? Seus compostos iônicos e alguns compostos, substâncias moleculares também, né? Então, vamos lá. Dos compostos abaixo, formam solução aquosa que conduz a eletricidade. Então, aqui, a gente tem um composto iônico, né? Que vai formar SO4- e Na+, né? O oxigênio tem separação de carga, eu comentei se tem separação de carga com O2. E aqui no caso da sacarose, vai ter, a gente fez o teste até lá em cima, né? Aqui é um composto iônico, né? Aqui é o ácido acético, então lembra que o ácido em água, que a gente vai estudar mais para frente, mas toda vez que você tiver um ácido em água, ele vai liberar H+, então aqui também vai ter formação de cargas. E o NaCl a gente viu lá em cima. Então, marquem todas as alternativas aqui que tem formação de carga, né? Que se tiver íons, condução de corrente elétrica, né? 5. A temperatura ambiente, o cloreto de sódio, NaCl, é um sólido e o cloreto de hidrogênio é um gás. Essas duas substâncias podem ser líquidas em temperaturas adequadas. Porque no estado líquido, o NaCl é um bom condutor de eletricidade, enquanto no estado sólido não é. Falei sobre isso com vocês lá em cima, que é a questão do retículo cristalino, né? Então, voltem lá na explicação que eu dei, se vocês não conseguiram lembrar, e vejam por que esse retículo cristalino não vai permitir essa condução. Porque no estado líquido, o HCl é um mau condutor de eletricidade. Então, vocês têm que lembrar, né, que para ter condução de eletricidade, eu tenho que formar o quê? Íons, né? Tem que explicar a partir disso. Porque em solução aquosa, ambos são bons condutores de eletricidade. O que acontece quando o NaCl está solubilizado em água? O que eu falei para vocês? Vai formar o quê? Na+, Cl-, isso são o quê? São íons. E quando o HCl está em água, falou lá em cima, forma H+, e Cl-. Então, para eu ter condução, eu não preciso ter formação de íons. Quando eu coloco eles na água, o que acontece? Tá? Então, por que em solução eles conduzem bem corrente elétrica? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp ou no grupo, né? Mandando pergunta no grupo ou no privado. Ou vocês podem também mandar perguntas através do chat, acessando o Conexão Escola Web ou o Conexão Escola Aplicativo.